Sinto lhe dizer, mas os seus pais estão certos. O problema é sim o celular. E eu vou te explicar por quê. A humanidade se encaminha para uma era com muitos desenvolvimentos tecnológicos. Temos vários avanços na medicina, na educação, na economia e entre vários outros. Até aí está tudo ótimo. O problema é quando se entra na questão das redes sociais, onde uma pessoa ou até crianças, através de uma tela, podem passar mais da metade do seu dia rolando feed ou videozinhos curtos, contaminando o seu cérebro com picos de dopamina barata e o prazer imediato. E é nesse lugar onde as pessoas se conectam virtualmente, mas se desconectam do mundo real, se desconectam de si mesmas, das pessoas, da natureza, porque é muito mais prazeroso você ficar deitado o dia todo, rolando feeds, vendo videozinhos curtos engraçados, com cores vibrantes que chamam a atenção do público-alvo e com várias estratégias para prender a sua atenção do público. E esse público-alvo, quem é? É você! O que eles procuram é prender a tua atenção. E aí, você tá caindo nessa? Tá caindo nessas estratégias do algoritmo? Ou você está se ligando nisso e está caindo fora? O algoritmo, ele é feito para te prender, para que você passe quanto mais horas possíveis do seu dia ali. Ele ganha dinheiro com isso. E assim, você vai perdendo o foco, a sua atenção e o seu tempo escasso aqui na Terra. E então você não vê mais motivação, um motivo para você ficar apenas observando um passarinho cantar, admirar um belo e calmo nascer e pôr de sol, ter conversas longas e profundas com alguém, ou apenas ficar em silêncio, se conectar com você mesmo e colocar suas emoções, pensamentos e sentimentos em dia, em ordem. Então, essas coisas não tem mais graça, porque por que você vai ficar no tédio apenas observando o céu, que é uma coisa nada a ver hoje em dia, se você recebe todo esse estímulo do celular que é feito com várias estratégias para prender a tua atenção, para você gastar todo o seu tempo ali. Porque quanto mais você se joga nessas redes sociais, nesse estímulo, nesses picos de dopamina barata, mais difícil fica de você sair dele. É, por exemplo, o vício do século, né? As redes sociais, o celular, as tecnologias. E você não consegue mais estudar, não consegue mais prestar atenção em alguma aula, não consegue mais parar para ler um livro. E quanto mais você vai se acostumando com esses estímulos, mais você vai se sentindo ansioso também. E entre várias outras coisas que podem afetar o nosso psicológico e o nosso organismo, como uma comparação com outras pessoas, uma disputa de ego nas redes sociais, brigas, debates, quem está certo, quem está errado, quem é mais bonito, quem faz mais coisas no seu dia, quem é mais produtivo, quem é mais inteligente. O celular e as redes sociais trouxeram vários benefícios para a sociedade, mas por que ninguém está falando da falta de conscientização no seu uso? A gente está vivendo isso, mas todo mundo está fechando os olhos para isso. Ninguém está percebendo isso, então a maioria das pessoas se jogando nesse mar de estímulos e prazer imediato e picos de dopamina. O que isso vai levar para as pessoas futuramente? Como vai estar o psicológico, a saúde emocional, saúde psicológica e física das pessoas lá no futuro? Isso é uma construção, porque os problemas da sociedade em uma geração não vão surgir do nada em um estralar de dedo. É a partir de uma construção, são 10 anos depois, são 20 anos depois. Como que vai estar a situação dessas pessoas futuramente? É claro que cada um cuida da sua vida, mas é certo que as redes sociais, o uso excessivo das redes sociais estão trazendo muitos malefícios para as pessoas. E todos têm acesso a essas inovações, mas quando elas vêm, elas não trazem com si um manual de instrução sobre os malefícios que podem causar do seu uso excessivo sobre o seu psicológico, ou um limite de uso diário para a sua saúde mental. E nem vamos entrar no fato de que crianças, desde pequenininho, desde bebezinhos,
estão tendo acesso a esses estímulos, a esses picos de dopamina. Não vamos nem entrar nesse assunto. O objetivo desse vídeo é tentar espalhar um pouco mais dessa conscientização para as pessoas, para elas entenderem que isso pode trazer um malefício pra gente. E eu posso até contar um caso como exemplo sobre o que aconteceu comigo. Lá no tempo da pandemia, em 2020, 2021, mais ou menos, tinha sido fechadas as escolas e cada aluno tinha que fazer os trabalhos em casa. Então, quando eu terminava o trabalho, eu ficava com o resto do dia livre. E para onde que eu ia? Exatamente, eu ia pro celular. Eu ficava no TikTok assistindo videozinhos curtos. A maior parte do meu dia lá, até a noite. Às vezes meus pais iam dormir e eu ficava escondida embaixo das cobertas no celular, no TikTok. E eu peguei um vício tão grande nisso que eu não conseguia sair mais. Tinha uma hora que a minha mãe, ela falava: Daiane, sai desse celular. Nem que seja para ficar olhando para a parede, mas saia, chega. Ela tomava o celular de mim, mas eu não conseguia, eu queria o celular. E eu não via mais sentido no mundo real, em simplesmente ficar tranquila aqui. Eu queria aquela agitação de você ficar trocando os vídeos toda hora, de você, não gostei desse vídeo, não me interessou, então eu passo pro próximo. O meu corpo estava buscando por aquele prazer imediato de ficar vendo aqueles videozinhos, ficar o dia inteiro vendo aquilo. E tudo coisas, conteúdos que não me agregaram em nada. Eu nem sequer me lembro dos vídeos que eu assistia. Eu só lembro que eram vídeos aleatórios. Até que chegou uma hora que, de tanto a minha mãe insistindo pra mim largar o celular e ela falando disso pra mim, eu comecei a ver, pensei, nossa, pior que é verdade, eu realmente, o que é isso? Eu não tô conseguindo mais ficar fora desse celular, não consigo mais largar o celular. Aonde é que eu ia, eu tinha que ter o TikTok rodando, eu ficava com o TikTok. Eu não tinha mais uma autonomia de pensar, não, chega de celular agora, deixa. Pois acabava a bateria do celular, eu colocava na tomada e ficava assistindo, carregando. E eu já tava percebendo esse problema em mim, eu pensava, nossa, cara, eu já tava identificando o problema, então esse é o primeiro ponto, identificar o problema. Porque se você não identificar o problema, se você não sabe que você é viciado no celular, se você não sabe que você tá com esse problema de vício nos vídeos curtos, é mais difícil de você sair dele, porque você nem percebe que é um problema. Então pra você tá tudo certo. Até então, um dia, eu tomar a decisão de desinstalar o TikTok. E eu desinstalei. Fiquei, acho que mais ou menos uma semana sem o TikTok. Mas eu acabei instalando de novo. Só que eu voltei e pensei, não, eu vou instalar, mas eu vou ter o equilíbrio. Eu vou usar um pouquinho, não vou exagerar. E até aí tudo bem. Passou um dia, 2, 3, até que eu tava vendo que eu já estava passando do ponto novamente, que eu já estava passando os meus limites. E eu pensei, não, chega. Não preciso disso na minha vida. Eu desinstalei novamente o TikTok. Até hoje, nunca mais eu tive esse aplicativo no meu celular. Isso foi tão bom porque depois disso eu só fui crescendo. Eu fui crescendo emocionalmente, espiritualmente, busquei mais conhecimento e eu tive mais motivação pela vida. Porque quando a gente tá viciado no TikTok, a gente tá viciado no celular, a gente não vê sentido em outra coisa. Quando você tem um vício, parece que aquele vício que você tem, aquilo é tudo. Então você só precisa daquilo para ser feliz. Mas aquilo não é tudo. O tudo está aqui, ó, no mundo real. E quando você perde essa motivação do mundo real, então o que te resta? Quando eu tomei essa decisão, eu me senti mais feliz, eu me desenvolvi muito. Como Deus é perfeito, porque o mesmo Deus que criou toda essa natureza maravilhosa e perfeita também criou a gente. E isso é maravilhoso, saber que cada célula do nosso corpo, cada sistema do nosso corpo foi feito para estar exatamente ali nesse lugar. Ele é perfeito. E nisso eu não tive mais apego no celular, porque eu encontrei o propósito da minha vida, que é servir a Ele. Então eu falei, chega disso, e eu me entreguei para Jesus. E busquei cada vez mais conhecimentos sobre Ele, porque eu queria conhecê-lo, eu queria
saber amar mais, eu queria conhecer Ele mais e como Ele age na minha vida. E desde então isso só foi crescendo. Por isso se entregue para Jesus, porque quando você cresce espiritualmente, você consegue dar assim uma baqueada na tua carne, de falar assim, não, está escrito, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então a gente deve negar a nós mesmos. A minha carne estava gritando, ela queria muito ter aquela dopamina barata, ter aqueles picos de dopamina, aqueles prazer imediato. Ela queria muito aquilo, a minha carne queria, mas eu disse não. Então é você negar o teu próprio desejo. Eu queria muito aquilo, mas se aquilo vai me fazer mal, se aquilo não é o que Deus quer pra mim, então eu vou negar, por mais ruim que isso pareça ser agora no momento. Mas futuramente eu vou me sentir grata por Ele ter me mostrado que aquilo não era pra mim. E isso pode se encaixar com várias coisas da nossa vida, né? Então, quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, com o amor de Jesus, com o amor de Deus, isso transforma a nossa vida. Tem até uma frase que diz assim, se você conhece a Jesus e Ele não transformou a sua vida, é porque você não conhece Jesus. Você conhece a religião, porque se você conhece Jesus de verdade, a Jesus, Ele transforma a tua vida. E você recebe a paz que excede todo entendimento. Isso é incrível. Preciso de uma prosperidade maior que essa, senão a paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento humano. Excede. Eu espero muito que vocês se encontrem com esse amor verdadeiro, que não quer nada em troca, ele só quer a nossa entrega para Ele. Isso vai te trazer um bem danado, você vai se conectar mais consigo mesma, você vai se conectar com a natureza, vai conseguir se conectar com as pessoas de verdade e principalmente com Jesus, com Deus. O nosso bem maior, a graça divina. Não tem palavras para dizer quanto isso vai ser bom para você. Eu espero que você se encontre com o amor de Jesus e você construa uma intimidade a cada dia com Ele. E eu espero muito que tenha te ajudado esse vídeo, que tenha elevado o seu conhecimento, que é o objetivo desse canal. Eu quero passar cada vez mais conhecimento para vocês, quero buscar conhecimento para poder passar para vocês, principalmente sobre Jesus Cristo, espalhar o amor dele por esse mundo. E hoje eu posso dizer que eu amo ter aquela arte de observar, apenas observar e sentir a brisa, sentir o momento, sabe? Observar o céu e refletir sobre ele, você observar uma árvore e refletir toda a história que ela teve para chegar onde ela está hoje, para enfim dar os frutos. Um passarinho cantando, será que ele tem um ninho? Será que ele tem que achar comida para alimentar o seu filhote? Então isso é incrível. Ou não pensar nada e se conectar com você mesmo. Eu só tenho a dizer para vocês que eu não me arrependo nada de ter tomado essa decisão. E eu espero que você faça o mesmo. Bom, espero que vocês se encontrem com o verdadeiro amor de Jesus Cristo e a sua graça. Até o próximo vídeo!